Oi! Hoje a gente mergulha em 1 Coríntios, capítulo 11. Um texto, assim, fundamental. Com certeza. Ele toca em dois pontos bem específicos da vida daquela comunidade, né? Exato. Primeiro, a conduta na hora do culto, incluindo aquela questão famosa da cobertura da cabeça. Isso. E depois um problema bem sério. As divisões que estavam rolando, principalmente na ceia do Senhor. Tá, vamos abrir isso. A primeira parte ali dos versículos 3 a 16 fala sobre ordem, sobre decoro, né? Uhum. Começa estabelecendo uma hierarquia, pode-se dizer. Deus, aí Cristo, o homem e a mulher. E a instrução prática era: o homem, quando orava ou profetizava, não devia cobrir a cabeça. Fazer isso seria desonrar a sua cabeça, que é Cristo, segundo o texto. Exatamente. E para a mulher, o inverso. Se ela orasse ou profetizasse com a cabeça descoberta, ela estaria desonrando a sua cabeça, que seria o homem nesse contexto. E a comparação é forte, né? Ele diz que seria como se ela tivesse a cabeça raspada. Pois é, e raspar a cabeça era visto como algo vergonhoso. Então, a lógica é, se raspar é vergonhoso, é melhor cobrir. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E quais os argumentos que ele usa para isso? Bom, ele traz alguns. Primeiro, a ideia de que o homem é a imagem e glória de Deus. Já a mulher seria a glória do homem. Uma distinção aí. Sim. E ele volta lá na criação, em Gênesis, né? Diz que a mulher veio do homem, foi criada por causa do homem. Ah, a ordem da criação. Isso. E aí entra aquela parte bem misteriosa, sobre a mulher ter um sinal de autoridade na cabeça, e isso por causa dos anjos. Essa parte dos anjos sempre gera muita discussão, né? O que será que ele quis dizer com isso? Existem várias interpretações. Pode ser sobre a presença dos anjos no culto, ou uma referência à ordem estabelecida na criação, que até os anjos observam. É complexo. Mas o interessante é que logo depois ele meio que equilibra isso, né? Exatamente. É um contraponto crucial. Ele diz, no Senhor, ou seja, na nova realidade em Cristo, a coisa muda. Como assim? Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Há uma interdependência. Entendi. Tipo, se a mulher veio do homem lá no início, hoje todo homem nasce de uma mulher. Perfeito. Reconhece essa origem mútua, essa dependência. E no fim das contas, tudo vem de Deus. Essa tensão é importante. E tem mais um argumento sobre o cabelo, né? Sim, ele apela para o que seria o julgamento da própria natureza, digamos assim. Cabelo comprido para o homem seria desonroso. É o que o texto sugere. E para a mulher seria uma glória, como se fosse uma cobertura natural dada por Deus. Interessante essa linha de raciocínio. E para fechar essa parte, ele meio que corta a discussão, sabe? Diz que se alguém quiser brigar por isso, bom, as igrejas e Deus não têm outro costume. Ponto final. Certo. Uma forma de buscar a paz ali na comunidade. Mas aí, a partir do versículo 17, o tom, nossa, muda completamente. Muda, né? Acabou o elogio. Agora vem a crítica, e a pesada. Ele diz que as reuniões deles estavam fazendo mais mal do que bem. Isso é forte. Muito forte. O problema principal, divisões. Facções, partidos dentro da igreja. E onde isso ficava mais evidente? Na ceia do Senhor. O momento que deveria ser de máxima comunhão tinha virado outra coisa. Que tipo de coisa? Pelo que o texto indica, parece que tinha a ver com as diferenças sociais. O pessoal mais rico chegava, trazia sua comida, seu vinho. E já começava a comer e beber, sem esperar. Exato. Sem esperar os mais pobres, talvez, os escravos que chegavam mais tarde do trabalho. O resultado era absurdo. Uns ficavam bêbados, enquanto outros passavam fome. Nossa, que distorção completa do sentido da ceia. É um desprezo pela igreja, né? Pelos irmãos mais humildes. Exatamente. Humilhava os que não tinham nada. Por isso Paulo reage tão duramente. E como ele reage? Ele lembra o que é a ceia, né? Sim, ele volta para o fundamento. Recorda a noite em que Jesus foi traído. Pegou o pão, agradeceu, partiu e disse: "Isto é o meu corpo, façam isso em memória de mim." E o cálice também. Da mesma forma, depois da ceia pegou o cálice, "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso, em memória de mim." Sempre essa ideia da memória, da proclamação. Então, cada vez que a gente participa, a gente está anunciando a morte dele até que ele volte? Isso. E aí que entra a advertência séria. Se a ceia é isso tudo,
E não participar de qualquer jeito é um problema grave. Gravíssimo. Comer o pão ou beber o cálice indignamente, ou seja, com essa atitude egoísta, de divisão, sem discernir o corpo. E corpo aí tem duplo sentido, né? Tanto o corpo físico de Cristo sacrificado, quanto o corpo de Cristo que é a comunidade, a igreja. Perfeitamente. Não discernir isso, comer e beber assim, é pecar contra o próprio corpo e sangue do Senhor. Traz juízo sobre si mesmo. E ele até relaciona isso com problemas concretos que eles estavam vivendo. Fraqueza, doença. E até mortes prematuras. Ele usa a palavra adormeceram. Ele via uma conexão direta entre a falta de reverência e unidade na ceia e o juízo de Deus se manifestando ali. Uau! Bem sério. E qual a solução que ele aponta? Autoexame. Antes de participar, cada um deve examinar a si mesmo. Ver se está em pecado, se está em comunhão com os irmãos, se está discernindo o significado do ato. Para evitar o juízo. Sim. Ele diz que esse juízo do Senhor é, na verdade, uma disciplina. É para corrigir, para que não seja um condenado junto com o mundo. Entendi. E a instrução prática final é bem direta. Super prática. Quando forem se reunir para comer a ceia, esperem uns pelos outros. Ninguém come antes. E se a gente vai com muita fome? Come em casa antes, para que a reunião não acabe sendo para juízo, mas para edificação mútua. Simples assim. Então, resumindo esse capítulo 11. Fica clara a preocupação com a ordem e o respeito no culto e, talvez ainda mais forte, a necessidade absoluta de unidade, reverência e discernimento na ceia do Senhor. Exato. Um chamado muito forte contra qualquer tipo de divisão, egoísmo ou desprezo que possa minar a vida da comunidade de fé. Isso tudo nos faz pensar, né? Com certeza, como é que essas orientações lá do passado, sobre ordem, sobre reverência nos momentos sagrados, sobre as consequências espirituais das nossas ações como grupo, como isso conversa com a gente hoje? Boa pergunta. De que forma esse chamado para a unidade e para o cuidado um com o outro, especialmente na ceia, ainda desafia as nossas práticas, a nossa compreensão do que é ser igreja hoje em dia? Fica aí a reflexão.